mas nós vamos contar uma história. Vamos desenvolver uma história aqui que é bíblica, né? Qual o personagem principal é Jesus e tem os coadjuvantes, que somos nós, somos coadjuvantes dessa história. Nós continuamos fazendo história, né? E tem essa história aqui que a gente vai contando, 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 até chegar um dia que nós vamos estar na glória com Deus. E essa história é uma história bonita, tá? A gente vai ler Bíblia. Nós vamos ler Bíblia. E com a boa de ler também a gente vai encerrar. Ah, vai ser rápido. Vocês vão ver que vai ser rápido. Nós vamos ler Bíblia e vai ser rápido. Nós vamos ler Lucas do 18. Lucas 18, calma, 18. 24, 30. Depois nós vamos ler Lucas 18, 31, 34. Lucas 18, 35, 43. E depois Lucas 19, 1 a 10. Olha como é que nós vamos ler Bíblia. Nós vamos sair daqui sabendo tudo de Lucas. Mas são trechos pequenos, irmãos. E vai ser prazeroso, tá? Vai ser prazeroso. Né? Como a leitura, nós deveríamos ler o Evangelho de pé, mas as leituras são longas, eu vou pedir aos irmãos que permaneçam sentados. Tá? Pode permanecer sentado, se o presbítero permitir. Então, se o presbítero presente permitir, permaneçam sentados. São leituras longas, não precisa ficar de pé. Tá? Aí, tá vendo? É profetizando, já é presbítero. Né? Então, nós vamos fazer a leitura. Nós vamos ensinar a leitura, como eu falei, lá em Lucas 18, do 24 ao 30. Vai falar de um jovem cheio de dinheiro, que nem o jovem daqui da Igreja Centenário, jovens ricos. Esse jovem daqui não é igual esse jovem não, hein? Pode ter certeza. Eu peço que os irmãos me acompanhem, tá? Me acompanhem. Vamos fazer o seguinte, nós vamos ler o 18, 24. Eu e as senhoras, depois eu e os senhores, depois eu e as senhoras, depois todos leremos juntos, tá bom? Entendeu? Intercalado. A última nós vamos ler junto. Vamos ver, ó, quem vai ganhar aí na leitura aí, ó, lendo bem aí, bem alto. Então vamos lá, irmãs. Diz assim a palavra de Deus. Vamos lá. Primeiro é Lucas 18, do 24 ao 30. Tá? Vamos ler junto. Diz assim: certo homem, depois de perguntar. Vamos ler, irmão. Não entendeu? Não, Lucas 18. 18, irmão. 18 ao 23. Ó, 18 ao 23 primeiro. Entendeu? Tá? Lucas 18 ao 23. Perdoa eu. Tá? 18 ao 23. Depois que é 24 ao 30. Vamos lá, para a gente continuar lendo. Ó, 18 ao 23. Diz assim: certo homem, depois de perguntar, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes do mandamento? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrará teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Agora, do 24 ao 30, os homens, os senhores, vamos lá. E Jesus, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviam disseram: Senhor, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são impossíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos.
Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Agora, as senhoras do 31 ao 34. Vamos lá. Quando consigo os 12, disse-lhe Jesus: este subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. E depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Ele, porém, nada compreendeu acerca dessas coisas, e sentindo destas palavras, era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Agora, os homens, do 35 ao 43. Aconteceu que, ao aproximar-se dele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmola, e os ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram que passava Jesus do Nazaré. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Agora todos nós, juntos, 19, do 1 ao 10, diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, subiu aos escombros a fim de vê-lo, porque quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se alguma coisa tenho defraudado a alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Amém. Permaneçam sentados. Né? Depois de toda essa leitura, os irmãos vão reunir o conselho e falar assim: ó, não traz mais o presbítero Sérgio para pregar. Ele botou a gente para ler, e falou que já acabou, mas não acabou ainda, irmão. Nós agora vamos fazer uma aplicação sobre o texto, né? Que Deus fale aos nossos corações. Querido Deus, nós pedimos, Senhor, que Tu
fale ao nosso coração através da tua palavra, Senhor, qual nós acabamos de ler, que nós diminuamos e que tu cresça, Pai. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente começou a leitura com um jovem rico. Diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Esse jovem rico, ele estava querendo uma coisa boa, né? Herdar a vida eterna. Quem de nós que não quer herdar a vida eterna? Todos queremos. Graças a Deus, nós fomos salvos em Cristo Jesus e nós já temos posse dessa vida eterna com Deus, né? E esse jovem aqui, ele queria a vida eterna. Aí Jesus responde para ele assim, ó, respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bons? Ninguém é bom, senão um que é Deus. E é verdade. Às vezes eu, fazendo alguma coisa, né, na minha própria profissão, no trabalho, na igreja, os amigos, eu falo assim, pô, esse cara é bom. Aí eu aprendi, falei assim, bom é o Deus que eu sirvo, e bom é o Deus que nós servimos. Nós não somos bons nada, nós somos maus. A Bíblia diz que o nosso coração é mau. Mas a gente deve orar a Deus que Deus coloque bondade no nosso coração. E Deus tem colocado bondade no nosso coração. O trabalho que a igreja faz com a comunidade aqui, né, com as crianças, isso é bondade que Deus coloca no nosso coração. Os dízimos que vêm à frente da igreja é que Deus coloca bondade. Por nós, a gente não sai dinheiro do bolso, não. Vai sair dinheiro do bolso para quê? A não ser para comer pizza, né? Hambúrguer, não. Eu descobri, ontem eu quase mandei minha esposa embora de casa. Né? Eu saí daí, o João tá falando lá, eu saí daí da igreja para comprar um saco de cimento para terminar de encher uma sapata, não tinha CP2, aí, Alexandre, não tinha CP2, aí fui lá em Padre Miguel, comprei o CP2, aí voltei. Quando eu voltei, eu vi no chão do carro assim, uma notinha, né? Aí vi a notinha, eu falei, que notinha é essa? Aí fui ver a notinha. Falei, 128, 138 reais, 128 reais. Eu não gastei esse dinheiro, onde que eu gastei esse dinheiro? Aí fui ver assim, hambúrguer. Hambúrguer. Falei, hambúrguer? Aí eu voltei domingo passado, domingo retrasado. Domingo passado a minha esposa me levou para comer hambúrguer. Eu falei, vamos comer hambúrguer. Os jovens lá da igreja vão comer hambúrguer. Comemos hambúrguer lá, pagou e veio embora. E eu só fui descobrir ontem que eu gastei 128 reais para comer hambúrguer. Tem um podrão, tem um preçadão, pode ir lá, perto da minha casa, que é 16 reais, que é mais robusto do que os 3 hambúrgueres, juntando o meu, dela, 16 reais. 16 reais. 16 reais dá o quê? Dá 48, né? Mais o refrigerante, metade do preço, um pouco mais. Aguarda. É assim que elas fazem com a gente. Eu fiquei assustado, rapaz. Eu falei, minha mulher, uma vida que segue, irmão. Então, bom é o Deus que nós servimos. Né? Nós não somos bons. Deus não bota bom. Se Deus não botar bondade no nosso coração, de nós não sai nada de bom, irmão. E nós temos que aprender a orar a Deus, pedir que Deus coloque bondade no nosso coração. Porque todo dia essa maldade, ela tenta aflorar. Né? Se a gente não pedir, em vez da gente falar assim, Senhor, me prolonga meus anos de vida. Não peça não, irmão, não peça não. Porque o tempo de vida já está planejado diante de Deus. Nenhuma mais, nenhuma menos. Então isso já está resolvido. Agora a bondade Deus pode botar se nós pedirmos a Ele. Então, peçamos a Deus bondade, a Deus colocar bondade no nosso coração, porque o mundo está tão mal, e a gente acaba, sabe, a nossa natureza humana pecaminosa tende ao mal. Então a gente tem que aprender a pedir a Deus para botar bondade no nosso coração, porque bom é só Deus. E Jesus Cristo, aqui na qualidade dele de homem, falando que ele também não é bom. E vamos andar. Aí Jesus falou para ele, sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrará teu pai e tua mãe. Replicou-lhe o jovem, né? Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Religioso. Nós, né? Crente lá, o conhecedor da palavra, né? Cumpridor da lei, no caso aqui, né? O homem íntegro, rico, íntegro, cumpridor da lei, um homem religioso. Esse cara é bom. Aí, ouvindo isso, Jesus disse, uma coisa ainda te falta. Uma coisa falta ao religioso, irmão. Uma coisa falta ao religioso. Vende tudo o que tens. Não é isso não, hein? Uma coisa falta ao religioso.
Vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue. Isso Jesus fala para ele. Vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele esta palavra, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Ele era riquíssimo, irmão. Ele era um religioso que conhecia a lei, né? Provavelmente era respeitado porque conhecia a lei, praticava a lei, mas ele estava preso, irmão, nas coisas desse mundo ainda. Ele estava preso naquele negócio chamado, não é aquele negócio que prende a gente? Que prende a gente é o dinheiro, né? Ele estava preso ali. Jesus conhecia o coração dele. Jesus falou para ele assim, ó, troca de Deus. Jesus não queria, não importava para Jesus se ele ia vender tudo ou se ele não ia vender. O que estava prendendo ele era o coração dele. O coração dele estava nas riquezas, estava nas coisas desse mundo. E às vezes nosso coração fica preso nas coisas desse mundo. Isso impede a gente de seguir Jesus. Isso impede a gente de seguir Jesus. E a gente tem que pedir a Deus que Deus, sabe, nos encha do Espírito dele, nos encha de sabedoria, para que a gente desfrute de todas as coisas boas desse mundo que Deus nos dá, né? Do salário do Alexandre fala assim, Jesus me ajuda, Alexandre, né? Me ajuda a desfrutar desse salário, Senhor, dessa riqueza que eu tenho, mas não permita, Senhor, que o meu coração se prenda nessas coisas, porque maior do que tudo isso é Ti, Senhor. É o que provém a nossa riqueza. Nós devemos orar a Deus, irmão, para que Deus nos dê um coração, sabe, voltado para Ele, não para as riquezas que Deus nos dá. Né? E qual é a riqueza que Deus dá? Uns são ricos de dinheiro. Eu sou rico porque tenho uma família maravilhosa. O meu filho e a minha esposa. Mas o maior do que o meu amor por eles tem que ser em Cristo Jesus. O meu amor por Cristo tem que ser maior que eles. Não é digno de mim, né? Quem amar mais o seu pai, seus filhos, sua mãe. Então, aquele jovem ele estava preso nas coisas desse mundo. E o pedido daquele jovem, né? Ele queria a vida eterna. Ele queria, a gente vai perceber aqui, eu vou dar uma assim, mas a gente vai falar. Ele queria a vida eterna, mas ele não queria seguir Jesus. E ninguém alcança a vida eterna sem antes querer seguir Jesus. A gente vai ver um pouquinho mais na frente. Para ter a vida eterna, irmão, com Cristo, primeiro tem que desejar em seu coração seguir Jesus. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se não seguir Jesus, não tem vida eterna. Ele pediu antes o que ele deveria ganhar depois. Então, o jovem rico, ele fica para trás. A gente não vai ouvir falar mais do jovem rico, porque o coração dele estava nas coisas desse mundo. Não permita que nada nesse mundo, sabe, tome conta do teu coração, mas que Cristo tome conta plenamente do teu coração. Que assim, né, nós possamos viver com o nosso coração, com nossos olhos fitos. Tem uma oração de um rei, né, chamado rei Josafá, né, que depois pode ler lá, acho que é de 2 Crônicas 20, né, quando ele é invadido pelos 3 reinos e ele ora. Eu sei que tem um momento que ele fala assim, Senhor, eu não sei nem o que fazer. Não sei, Senhor, mas os meus olhos estão fitos em Ti. E dali para lá tudo se resolve, irmão. Maravilhoso. Né? Maravilhoso. Dali para lá tudo se resolve. Eu vou ler. Eu gosto muito, muito, muito. Então, irmão, aí Jesus andando, caminhou, o jovem foi embora, não quis seguir Jesus, foi embora. E continua. E Jesus, vendo-o assim triste, né? O jovem ficou triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Mais fácil passar um camelo, e Jesus, mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eu confesso para os irmãos que eu já ouvi pastores pregar que esse fundo de agulha aqui é um fundo de uma agulha mesmo. Eu já ouvi gente falar que é uma porta pequena que tinha
a porta grande, tinha aquela porta grande da cidade, onde eles abriam para entrar as grandes carruagens, e tinha uma porta pequena, onde as pessoas entravam. Alguns dizem que é essa porta, mas eu já ouvi alguém falar também que é uma agulha mesmo. E não importa, Jesus está falando que é mais fácil passar um camelo ali do que porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Não é impossível, hein? É mais fácil. Jesus está falando assim, é impossível. Né? E Jesus vai ser questionado. E os que ouviram dizendo, sendo assim, quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo, Senhor? Aí o Senhor, e disse Pedro, eis que nós, sendo assim, quem pode ser salvo? 27. Mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Guarde isso, irmão. Guarde isso. Os impossíveis para os homens é possível para Deus. E nós estamos deparados todos os dias com causas impossíveis, não são? É impossível para ela capturar os céus todo dia. Mas aí ela bota nos pés do Senhor e vai mais um dia, e vai mais um dia, e vai mais um dia, e vai mais. Fizemos 20 anos, né, irmão? 20 anos. Se Deus me permitir, Alexandre, tu vai na minha bolda de ouro, não é isso? O ouro é 25, mais 25 aninhos. Mais 25 aninhos. Então, e os que ouviam disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Creia nisso, irmão. O nosso Deus é o Deus eu sou, o Deus Todo-Poderoso. Esse Deus tudo pode segundo a vontade dele. Tudo que ele quer, ele pode fazer. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. E eu vou falar para os irmãos, entenda isso porque isso é verdadeiro. Peça a Deus. Coloque diante de Deus as tuas petições, porque nós somos chamados a fazer isso. Confia em Deus. Ande com Deus, confia, peça a Ele, coloca diante dele, porque Ele vai responder, segundo a boa, perfeita e agradável vontade dele. Deus não faz a nossa vontade quando não é a vontade dele de fazer. E nós temos que entender isso, né? Temos que entender isso. E disse Pedro, 28, eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Pedro, né? Tinha que ser Pedro, né? Eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. E aí responde Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmão, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. A resposta, o jovem rico, para a pergunta dele, que farei para herdar a vida eterna? Está aqui, irmãos. Está aqui. É deixar. Vamos lá. É deixar casa, mulher, irmão, pai, filho, por causa do reino de Deus. Ou seja, é amar a Deus muito mais do que todos esses. Amar a Deus mais do que amar os teus próprios filhos, amar a Deus mais do que, senhora, Dona Rose, é amar a Deus mais do que amar o Alexandre. Alexandre é amar a Deus mais do que amar a Rose. É amar a Deus mais do que amar os irmãos. É amar a Deus mais do que nos amarmos como os irmãos de Cristo. É amar a Deus mais do que amar a nossa riqueza. O jovem rico amava mais a riqueza dele. Por isso ele desistiu. Por isso ele desistiu de andar com Deus. Diz a palavra, vem e segue-me. Ele não seguiu a Deus, porque ele amava mais a riqueza. E Jesus responde para nós aqui a pergunta do jovem rico: o que farei para herdar a vida eterna? O que farei para herdar a vida eterna? Amar a Deus acima de todas as coisas. E o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama a Deus acima de todas as coisas, irmão, e ama o próximo como a si mesmo, herda a vida eterna. Porque essa é a palavra de Deus, irmão. O que farei para herdar a vida eterna? Faça essa pergunta para vocês. Cada um faça individualmente. Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? E a resposta está aqui. Ame a Deus mais do que todas as coisas.
e o teu próximo como a ti mesmo. Ande com Deus. Ande com Deus. Tenha uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra de Deus. Eu não vou perguntar aqui, porque eu sei que aqui todo mundo faz culto doméstico todos os dias, não faz? Faça culto doméstico todos os dias. Busque o Senhor todos os dias. Tenha uma vida de afinidade com Deus. Porque isso é que nos sustenta nas horas ruins, irmão. A gente está junto de Deus e Deus junto conosco. Então a resposta para o jovem rico é essa. Ame a Deus acima de todas as coisas. Ou seja, Deus fala, me ame mais do que a tua riqueza. Me ame. Só te falta isso. Só faltava isso para o jovem rico. E o que nos falta? Será que nos falta alguma coisa? E continuando, irmão, ele vai falar assim, Jesus, né, essa parte do jovem rico, então Jesus fala, tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus, eis que subimos para Jerusalém. Jesus estava sempre se movimentando. Tem crente hoje que quer ficar parado dentro da igreja. Jesus era dinâmico. Jesus, não ficava parado. Jesus ia, voltava, ia para lá e sempre pregando a palavra. Eis que subimos para Jerusalém. E vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. E depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida. Mas no terceiro dia ressuscitará. Irmão, o nosso Cristo, o nosso Salvador, ele vive, irmão. Ele vive e ele está presente aqui hoje. Desfrute, tome posse dessa presença de Deus aqui hoje. O nosso Salvador, ele vive. E o nosso Salvador, ele mesmo fala isso. Depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. E nós cremos que o nosso Jesus Cristo, o nosso Salvador, ele ressuscitou no terceiro dia, irmão. Ele ressuscitou, ele foi assunto aos céus, ele não nos deixou órfãos. O Espírito Santo de Deus está conosco, é o nosso Consolador, e nós cremos que o nosso Deus volta. Um dia ele vai voltar, irmão, e vai nos buscar para morar com ele. Mantemos fiéis a esse Deus, irmão. E o nosso amor pelas coisas que Deus tem nos dado seja muito, porque o que Deus nos dá, devemos amar sim, irmão. Devemos cuidar, devemos ser zelosos, amar as nossas mulheres, os nossos filhos, o carro. Eu falo para minha mulher assim, daqui a pouco vou tomar uma coça de Deus, porque o meu carro só vive sujo. Ainda mais agora com a obra da igreja, carrega saco de cimento, carrega não sei o quê, eu tenho que cuidar melhor desse carro. Mas brincadeiras à parte, irmão, aquilo que Deus nos dá, nós temos que cuidar bem, temos que amar. Mas não podemos amar nem igual e nem mais do que Deus. O nosso amor por Deus tem que ser maior, porque Jesus, ele nos amou de tal maneira que deu o Filho dele. Deus nos amou de tal maneira que deu o Filho dele por nós, para ser cuspido, trajado, maltratado. Nosso Jesus sofreu diante de Pôncio Pilatos, irmão. Foi pregado na cruz, né? E ele fez tudo isso por amor a nós. Amemos mais do que todas as coisas. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas, e sentindo essas palavras, era-lhes encoberto de sorte que não percebiam o que se dizia. Aí a gente vai entrar agora, irmão, no segundo. Nosso primeiro personagem aqui coadjuvante é o jovem rico. O jovem rico desistiu de Jesus, irmão. Ele desistiu de Jesus, ele preferiu ficar com a riqueza. Mas nós agora vamos entrar em mais duas leituras que a gente vai ver que vale a pena não desistir de Jesus. Vale a pena. Primeiro a gente entende aqui, irmão, que a gente quer entender aqui, que se desistir de Jesus não vale a pena. Amar o que Deus nos dá, mais do que o Deus que nos dá, amar as coisas mais do que o Deus que nos dá as coisas, não vale a pena. Temos que amar mais a Deus do que as coisas que Deus nos dá. Diz assim, aconteceu que aproximava-se de Jericó, aconteceu que ao aproximar-se de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmola, um mendigo, irmão. Um mendigo lá, jogado, cego, sem perspectiva nenhuma,
pedindo esmola, pedindo esmola. Mas ele era cego, ele não era surdo. Graças a Deus que ele não era surdo, né? Se ele fosse cego, surdo e mudo, ele estava ferrado. Mas ele só era cego, né? Ele só era cego. Por que eu digo isso? Porque ele pergunta, ele ouviu o barulho, ele não é surdo. E ele pergunta, ele não é mudo. Opa, se deu bem nessa parada. Tá? Pedindo esmola. E ouvindo o tropel da multidão, barulheiro, aquela barulheira, né? Jesus só andava cheio de multidão atrás dele, que passava perguntou, o que era aquilo? Anunciaram que passava Jesus o Nazareno. Passava Jesus o Nazareno, falaram para o cego, Jesus o Nazareno. O cego ficou feliz da vida. Se a gente entender aqui, esse cego já ouvia falar de Jesus. Ou já ouvia, como o rico aqui, conhecia as promessas, né, dos profetas sobre Jesus. Né? E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou, o que era aquilo? Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele sabia até que Jesus era o filho de Davi, da linhagem de Davi. Tem compaixão de mim. Ele falou, opa, é esse Jesus que vai resolver o meu problema. E era Jesus que ia resolver o problema, e Jesus resolveu o problema dele. Só que Jesus resolveu o problema dele que ele nem imaginava. E o problema é que ele não pediu. A gente vai ver aqui, né? Então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que ele se calasse. E assim, irmão, às vezes quando a gente quer se achegar a Deus, né, coisas e pessoas, momentos, né, dificuldade, elas aparecem, irmão, que parece que querem nos impedir de nos achegar, a ter uma vida com Deus. Isso é verdadeiro, irmão. Aí a gente fala assim, isso é coisa do diabo. E é coisa do diabo mesmo, porque se achegar a Deus é uma coisa muito boa. Né? E ele não quer que a gente chegue a ele, porque a gente sabe o quanto é bom andar com Deus. E aqui eles falavam assim, então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente o repreendiam para que se calasse. E diz a palavra aqui que ele, porém, cada vez gritava mais. Gritava mais. Gritava, olha lá, onde está? Gritava mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele persistiu, ele insistiu em encontrar Jesus, ele não desistiu. Os obstáculos que ele tinha, das pessoas que queriam impedir ele aqui, que o texto diz que pessoas queriam impedir ele, falavam para ele, inclinavam ele, não grita, chega, para. Ele não deu bola para isso. Ele resistiu, ele persistiu. A dificuldade que ele teve de se encontrar com Jesus, ele superou essas dificuldades, porque ele queria encontrar Jesus, irmão. E nós devemos ser assim, nós temos que resistir, superar as dificuldades para andar com Deus. E olha o resultado disso. Então parou Jesus. Se ele se aquieta, né, quando foi repreendido a parar de gritar, ele não ia encontrar Jesus, irmão. Mas ele grita mais alto, ele grita mais, ele fala, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O 40 vai dizer, então parou Jesus e mandou que lhe trouxesse. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. O mendigo, o cego, que queria ver Jesus, que foi cerceado em determinado momento, por um determinado tempo, mas ele não desistiu. E Jesus manda chamar ele. Na verdade, irmão, é Jesus que encontra ele. É Jesus que nos encontra. Eu tenho o costume de dizer que é muita prepotência do crente falar que aceitou Jesus, né? É Jesus que nos aceita, irmão. É Jesus que vem até nós. Eu vi um pregador falando, não vou falar o nome aqui, que ele falou assim, quando você se arrepende, não é você que se arrepende. É o Espírito, e é verdade, é o Espírito de Deus que te convence e te leva ao arrependimento. Porque de nós, nada podemos fazer sem Deus, irmão. A palavra diz, sem mim, nada podemos fazer. Até o nosso arrependimento quando cometemos pecado contra Deus.
Não é por nós mesmos, é pelo Espírito de Deus que nos leva ao arrependimento. Então, parou Jesus e mandou que lhe trouxessem, e tendo eles chegado, perguntou-lhe. Jesus perguntou ao cego, ao mendigo, que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O jovem rico, ele já chega para Jesus pedindo, o que farei para herdar a vida eterna? E Deus falou para ele, faz isso, isso, isso. Ele já chega, Senhor, o que eu farei para a vida eterna? Aqui o mendigo, Jesus já sabia, não sei se Jesus sabia, mas Jesus pergunta, o que tu quer que eu te faça? Jesus era o Jesus que curava todo mundo, já vinha curando cegos, leprosos, enfermo, libertando demoniado, e se depara com o cego. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Será que Jesus não sabia? Jesus sabia que ele estava querendo um milagre para ver. Né? Entende-se assim, irmão. Entende-se assim. O texto não fala isso, mas entende-se assim. Mas Jesus perguntou-lhe, o que queres que eu te faça? Respondeu ele, Senhor, que eu torne a ver. Esse torne a ver nos indica que esse homem não foi cego de nascença. Em algum momento da vida dele, ele viu e viu muitas coisas. Ele não é cego de nascença, que eu torne a ver. E muitas das vezes, irmão, nós estamos precisando a nos colocar diante de Deus e falar, Senhor, tira essas vendas dos meus olhos. Me faça voltar a te ver, Senhor. Porque, Senhor, a minha vida tem andado tão difícil, Senhor, tem andado tão distante de ti, Senhor. Eu tenho me apegado a tantas coisas nesse mundo, Senhor, que nem ver-te eu consigo te ver mais, Senhor. Ou seja, o nosso relacionamento com Deus, às vezes, irmão, anda tão ruim, que a cruz já está turvada diante dos nossos olhos. A cruz a gente já está tão longe diante dos nossos olhos. A gente já não consegue mais ver a cruz. E é da cruz que nos vem esperança, irmão. A cruz é a nossa esperança. Cristo é a nossa esperança. A cruz é o nosso socorro. Às vezes nós estamos que nem esse cego. Nós precisamos pedir a Deus para que Deus nos faça tornar a vê-lo. Tornar a vê-lo. Talvez alguns de nós aqui estejam nessa condição, irmão. Eu espero em Deus que não, mas em algum momento nós vamos passar por isso, irmão. Porque às vezes a vida é tão difícil, irmão. Tem momento da vida que é tão difícil, porque a gente fica tão preocupado com tanta coisa, com trabalho, né? Eu tenho um jovem, né, que eu conheço, que ele tem um trabalho bom, passou no concurso, e ele tem um outro trabalho, e ele é profissional, que eu vejo ele nesse sentido aqui, nesse momento, sabe? Ele precisa voltar a ver a Cristo. Porque esse segundo trabalho dele, quando ele passou no primeiro trabalho, ele glorificou tanto a Deus que ele queria passar naquele concurso, passou. É um jovem bom, sabe? Crente. Mas outro dia eu conversei com ele, falei, irmão, será que tu ainda não percebeu que esse teu segundo trabalho, que tu está ganhando dinheiro para juntar para comprar o carro, está te tirando da igreja? Que pouco agora ele tem na igreja. Não pelo primeiro trabalho, porque o primeiro trabalho dele é bom. Ele trabalha um dia e fica 3 em casa. Mas ele está se ocupando com esse segundo trabalho. E geralmente, domingo e sábado tem trabalho na igreja, ele não pode ficar nesse segundo trabalho. Talvez, irmão, ele está perdendo um pouco o foco de Deus. E está focando no trabalho dele. Talvez, oremos por ele. Então, esse cego aqui, ele pede que ele torne a ver. Isso significa que ele já viu, a algum momento, ele tinha uma boa visão, ele era sã da vista. Torne a ver. E Jesus lhe disse, recupera a tua vista. Jesus cura o cego. Jesus cura o cego. O cego queria o quê? Ficar curado da vista. O cego queria recuperar a sua visão. E para o cego chegar diante de Deus, o cego foi em busca de Jesus. E indo em busca de Jesus, ele foi encontrado por Jesus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo vosso coração. A gente pode dizer que esse cego buscou a Jesus de todo o coração dele.
Ele queria encontrar Jesus. Ele tinha um propósito. Não podemos criticar esse tema. A gente não busca Jesus em oração por um propósito. Né? Quando a gente está duro, sem emprego, a gente fala, Senhor, me ajuda a ter um emprego. É um propósito. Quando está enfermo, Senhor, me ajuda, cura-me, Senhor. É um propósito. Ele tinha um propósito. Mas o propósito dele era só ficar curado da vista, irmão. Mas Deus dá mais, irmão. Nosso Deus, o Deus que dá mais. Dá mais. Aquilo que o jovem rico queria, que não alcançou, porque não buscou, ele desistiu. 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 Quando Jesus manda ele dar, vai dar tudo que tens aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. A gente vê com o pobre aqui, com o cego, ele segue Jesus, segue pelo propósito. Sim, o rico também tinha um propósito. O rico queria saber como é que ele herdava a vida eterna. Mas ouvindo isso, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo. Desistiu. Na primeira dificuldade dele, que era abrir mão da riqueza dele para ter a vida eterna, para andar com Deus, ele desistiu. O nosso irmão aqui, que eu posso dizer que é irmão, porque ele foi salvo, ele não desistiu. Na primeira tentativa, no primeiro obstáculo, ele persistiu. E por ele persistir, ele foi encontrado por Deus. E por ser encontrado por Deus, ele foi ricamente abençoado. E digo ricamente abençoado porque ele voltou a ver, e a palavra diz que recupera-se a tua vista. E ele fala o quê? A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Salvo pela fé, irmão. Persistir pela fé. Não desistir pela fé. Continuar a caminhar com Jesus a despeito de qualquer dificuldade, irmão, pela fé. Crendo que o nosso Deus não nos abandona. Esse Cristo aqui é o mesmo Cristo que falou assim, ó, eis que estou convosco até a consumação do céu. Até a consumação do céu. Ô Tânia, minha irmã Tânia, eu estou feliz da vida daqui de cima do púlpito, porque eu tenho certeza que logo, logo teremos um oásis aqui. Tem coro para ter oásis. Tem coro. Tem bastante coro. Bom, depois a Tânia vai explicar, tá? Sobre o oásis. Irmão, vamos andar que já está terminando. Então, irmão, o cego de Jericó, ele persistiu e persistiu pela fé, porque ele sabia que Jesus podia curar ele, irmão. E Jesus foi além, pela fé ele foi salvo, ele está na glória hoje, irmão. Porque salvo uma vez, salvo para sempre, irmão. Salvação não se perde. Esse cego de Jericó, que era um mendigo, ele passou a fazer parte da família de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Pela fé, irmão, pela fé ele persistiu. E pela fé nós vamos persistir. Pela fé nós não vamos desistir, irmão. Pela fé, essa igreja, ela vai fazer a obra, irmão. Pela fé, aquele telhado vai para o lugar, irmão, telhado novo, irmão. Pela fé, essa igreja vai pregar o evangelho nesse lugar e vidas vão ser salvas. Assim como esse mendigo foi salvo, irmão. Pela fé, irmão, esses bancos que estão vazios, daqui a poucos dias, daqui a pouco tempo, segundo a vontade de Deus, eles não vão estar vazios, irmão. A membresia dessa igreja vai crescer. E a membresia dessa igreja vai crescer para servir a Deus, irmão. Para servir a Deus. Fomos libertos? Libertos para servir, irmão. Libertos para ser servos de Deus. Pela fé, irmão. Então, pela fé, o cego de Jericó alcançou a graça de Deus. Né? E olha só o que acontece com ele, irmão. Ele foi salvo, porque os salvos seguem a Jesus. Diz assim, imediatamente tornou a ver e seguiu glorificando a Deus. Os salvos, eles seguem glorificando a Deus. Que coisa maravilhosa. Mas ele precisou persistir na fé de que Cristo era o único que podia curar ele. E ele descobriu que Cristo vai além. Cristo vai além. Cristo é o Cristo que salva. Cristo é o Cristo que salva.
E nós vamos entrar agora, irmão, num outro personagem para a gente terminar. Vai falar de Zaqueu. Eu sou apaixonado por Zaqueu, sabia? Eu gosto de Zaqueu. Eu gosto de Zaqueu muito, 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 muito. Sabe por que eu gosto de Zaqueu? Porque Deus fez uma transformação maravilhosa na vida de Zaqueu. Quando eu olho Zaqueu assim, eu vejo eu, irmão. Eu não era rico que nem Zaqueu, nem ladrão que nem Zaqueu, né? Porque dizem que Zaqueu, ladrão não, é corrupto. Dizem que Zaqueu era corrupto, né? Era maioral dos publicanos, né? Era o cara, chefe lá da. Um irmão aqui que sabe mais ou menos o que é isso. Né? Diz que. Até tem aqui, eu nem peguei meu papelzinho, reparou que eu nem peguei meu papelzinho? Eu nem peguei meu papelzinho aí. Diz aqui, um homem muito rico, com boa carreira, como chefe dos publicanos. E quem eram os publicanos? Cobradores de impostos e taxas que trabalhavam para o Império Romano. E muitos desses, às vezes, era judeu. Muitos desses, às vezes, era judeu. Os outros judeus não gostavam dos publicanos porque muitos eram corruptos e roubavam o povo quando cobravam os impostos. Duas ovelhinhas para o Estado. Ele pegava duas para o Estado e pegava uma para ele. Né? Se fosse assim, dava bom, devia pegar três para ele e duas para o Estado. Né? Então, Zaqueu, ele era mais ou menos sobre isso. Então vamos ler. Entretanto, em Jericó, aí entrou em Jericó. E Jericó era uma cidade nobre, tá, irmão? Jericó era uma cidade, vamos assim, de primeiro mundo, sabe? Jericó era uma cidade nobre. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamando Zaqueu, atrava Jesus a cidade. Nós precisamos atravessar cidades, irmão. Jesus está sempre, a gente precisa andar por aí, falando de Jesus, falando do reino, né? Falando do reino. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, que a gente já viu, né? Ele era o chefe dos cobradores, né? O chefe é o chefe. Procurava ver quem é Jesus, se interessou por Jesus. Se interessou por Jesus. Eu não anotei aqui não, irmão, mas a gente vê que o rico, ele não precisava de nada de Jesus, mas ele queria de Jesus, ele queria a vida eterna. Que farei para herdar a vida eterna? O rico, o jovem rico, queria a vida eterna. O cego de Jericó queria voltar a ver. Todos nós temos propósito para ir até Jesus. Todos nós. Mas Zaqueu diz assim, assim, aqui. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral do publicano e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia. Zaqueu só procurava saber quem era Jesus. Quem é esse Jesus aí que arrasta a multidão atrás dele? Zaqueu não queria ficar curado, a palavra não diz que Zaqueu estava doente, então Zaqueu não estava doente, dinheiro Zaqueu tinha, Zaqueu só queria saber quem é esse tal de Jesus. Quem é Jesus? Quem é esse Jesus que todo mundo está indo atrás dele? Está arrastando multidões. Zaqueu só queria saber quem era Jesus, irmão. Mas ele se interessou por Jesus. Olha só, isso é um ponto bom. Opa, se interessou por Jesus. Zaqueu se interessou. Nós precisamos. Eu falo para meu filho é o João Pedro, tá? Esqueci de falar. Minha esposa é Érica. Falei? O filho é João. É que eu tô assim, eu tô de barezinho para esconder o cabelo branco, tá? Aí, entendeu? Aí eu falo pro meu filho, quer ser feliz? Se interessa por Jesus. Nós precisamos nos interessar por Jesus, irmão. A gente se interessa pelo memezinho, eu não sei nem falar porque eu não vejo. A gente se interessa pelo joguinho do celular, a gente se interessa por um monte de coisa. E eu digo para os irmãos, que eu falo para o meu filho, que não acrescenta nada na nossa vida. E quando vai ver, não tivemos interesse nenhum durante aquele dia por Jesus. Não lemos a Bíblia. Fazemos aquela oração na hora do almoço, né? Você abençoe esse alimento, obrigado. E até na hora de dormir, a gente até esquece de orar porque está cansado. Mas não passamos o dia inteiro e não nos interessamos por Jesus. A gente precisa se interessar mais por Jesus. Eu falo isso para o meu filho, você precisa se interessar por Jesus. Porque Jesus
é que importa para a nossa vida. Se nós não nos interessarmos por Jesus, irmão, nós estamos fadados a viver uma vida miserável. E Zaqueu, ele se interessou por Jesus, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Devia ser assim que nem eu, pequenininho, ou então mais baixinho. Primeira dificuldade para Zaqueu. Zaqueu não precisava de cura nenhuma, irmão. Zaqueu não precisava de dinheiro. Zaqueu podia falar assim, hoje eu vejo, se passar de novo aqui, eu vejo quem é Jesus. Mas a palavra diz que então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar Jesus. Zaqueu não desistiu. Zaqueu não desistiu de Jesus. Zaqueu não desistiu de querer saber quem era Jesus. Ele deu um jeito dele, ele persistiu. E quando a gente persiste, irmão, vai dar alguma coisa, vai sair algum resultado. E diz que se come com ele porque ali havia de passar. O 5 vai fazer, quando Jesus chegou àquele lugar onde Zaqueu estava, o que acontece? Olhando para cima, Jesus disse, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Olha que coisa maravilhosa para Zaqueu. Zaqueu era um incrédulo. Zaqueu era um incrédulo. Zaqueu era incrédulo. Zaqueu não era religioso. O rico era religioso. Ele observava todos os mandamentos. Zaqueu era incrédulo. A Bíblia aqui não fala que Zaqueu era incrédulo. Mas ele persistiu em saber que era Jesus. Pela persistência dele, ele foi achado por Jesus. E olha que maravilha! Ao ser achado por Jesus, não é ele quem convida Jesus para ir à casa dele, é Jesus que se convida para ir à casa dele. E assim, irmão, muitas das vezes a gente quer trazer Jesus para dentro da nossa casa, mas a gente não se interessa por Jesus. A gente quer que os nossos filhos, a gente quer que os nossos irmãos, a gente quer que a nossa parentela conheça Jesus, mas a gente não se interessa por Jesus. Como é que Jesus vai se adentrar nos nossos lares se a gente não tem interesse por Jesus? Zaqueu, por ter interesse por Jesus, por persistir em conhecer Jesus, Jesus adentrou a casa de Zaqueu. Olha que coisa maravilhosa, irmão. E a bênção de Zaqueu não para por aí, irmão. Desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Zaqueu foi recompensado por não desistir. Quando a gente não desiste de Jesus, irmão, diz a palavra que o trabalho para o Senhor não é vão. Então Zaqueu foi recompensado. E diz a palavra que ele desceu a toda pressa. Ele desceu a toda pressa. A toda pressa ele desceu. Desce, Zaqueu. Às vezes, a gente tem alguma coisa para fazer, eu faço. Eu falo aqui que lá em casa, nós só temos um problema na minha casa, que na casa de vocês não tem. Como é que é? Procrastinação. Depois eu faço, depois eu vou. Se Zaqueu fala assim, não, senhor, daqui a pouco eu vou descer. Jesus não ia à casa de Zaqueu. O chamado de Jesus, o chamado de Deus para a nossa vida é para agora. É para agora, é para hoje. Não é para depois. Né? E ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Com alegria. Obedecer o chamado de Deus, irmão, deve ser feito com alegria. Obedecer o chamado de Deus deve ser feito com alegria. Porém, irmão, o 7 vai dizer assim, todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homens pecadores. Ele se hospedava com as murmurações, né? As murmurações. Porque Zaqueu era um pecador. Zaqueu era um pecador. Mas Zaqueu não deu ouvido para as murmurações. A gente vai ver no versículo seguinte, que diz que entremente, logo, sabe?
Logo Zaqueu se levantou e disse ao Senhor. Zaqueu não deu ouvido às murmurações. Zaqueu, ele desce, ele atende o chamado de Jesus, ele desce, ele obedece com alegria, ele não dá ouvido àqueles que estão murmurando, né? Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor. Entremente, Zaqueu se levanta e diz ao Senhor: resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado a alguém, restituo 4 vezes mais. O encontro com Jesus transforma a vida. O encontro de Zaqueu com Jesus teve a vida dele transformada. O encontro do cego teve a vida dele transformada. O rico, jovem rico, não teve a vida dele transformada, porque ele desistiu de se encontrar com Jesus. Não desista de se encontrar com Jesus. Persista a andar com Jesus, porque é Jesus que transforma a nossa vida. É Jesus que transforma a nossa vida, é Jesus que traz alegria à nossa vida. É Jesus que nos dá ânimo, é Jesus que nos faz resistir, irmão. Zaqueu, entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Olha que coisa maravilhosa. Zaqueu, Jesus foi à casa de Zaqueu. Zaqueu foi transformado, mas não para aí, irmão. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Deus. A ida de Jesus na casa de Zaqueu salvou a casa de Zaqueu. Não desista. Não desista de Jesus. Persista diante das murmurações. Não desista diante das dificuldades. Não desista. Não desista. Porque para o nosso Deus não há impossível. Não há impossível. Não há impossível. Jesus mostra aqui que ele falou que é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que entrar no rico do reino do céu. Mas logo em seguida, e ele fala, ele questionado pelos apóstolos, lá pelos discípulos que caminhavam com ele, ele falou que para o homem há impossível. O que é impossível para o homem é possível para Deus. E mais à frente, ele salva o pobre e ele salva o rico. Ele nos demonstra que ele é fiel à palavra dele. Deus pode tudo em nossas vidas. O que a gente precisa fazer é se colocar na condição de servo bom e fiel. O que a palavra vai falar sobre Jó? Jó era meu servo bom, fiel, temente a Deus e que se desviava do mal. Um bom exemplo para seguirmos, irmão. Um bom exemplo para seguirmos. Eu vou pedir aos irmãos que abram a palavra de Deus lá em 1 Pedro 2,12. Depois eu vou voltar aqui para a gente encerrar. Estou encerrando já. 1 Pedro 2,12. Vou achar aqui sem perder a minha água. 1 Pedro. 1 Pedro 2,12. 1 Pedro 2,12 diz assim: mantendo exemplar o vosso procedimento. Nosso irmão Pedro nos chama a termos um procedimento exemplar. Vosso procedimento no meio de quem? Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Para quê? Para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos, os gentios lá fora nos observando, em vossas boas obras, né? Vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação, ou seja, mantenhamos, né, um bom procedimento, para que aqueles lá fora que observarem as nossas boas obras, a nossa atitude como cristão, eles sejam transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus.
que nós sigamos a Jesus, irmão, sabe? Sempre crendo que Deus não nos abandona. Para a gente terminar, para não perder o costume, né, dos pastores, a gente tem que seguir o pastor. Três observações, irmão. Para ter uma vida com Jesus, uma vida saudável, uma vida caminhando com Jesus, se interesse por Jesus. O jovem rico, ele não se interessou por Jesus, ele se interessou pela salvação. Ele não se interessou por Jesus, ele se interessou pela salvação. Não desista de Jesus. Não desista. O jovem rico desistiu de Jesus. O jovem rico desistiu de Jesus. Mudança de atitude. O jovem rico não mudou nada na vida dele. Ele continuou sendo o que ele é. Não mudou nada. Mas o mendigo, ele se interessou por Jesus. Ele não desistiu de Jesus. E houve mudança na vida dele. Zaqueu se interessou por Jesus. Não desistiu de Jesus. E houve mudança na vida de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, irmão. Que todo dia nós possamos, em nome de Jesus, resistir às dificuldades que tendem a nos fazer perder o foco da cruz. Porque é da cruz que vem o nosso socorro. É da cruz que vem a nossa esperança. É Jesus que é o nosso Salvador. É Jesus que é o nosso provedor. Não desista de Jesus. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor continue cuidando dos irmãos. Amém?